que eu quero trazer aqui hoje é muito antigo, digamos. Existe uma frase que vem ecoando no meu campo nos últimos dias e talvez ela também faça sentido para você. E a frase diz: o futuro é ancestral. E quando eu digo isso, eu não estou falando de voltar no tempo, nem de romantizar o passado ou se aproximar novamente de algo. Eu estou falando de lembrar. Lembrar de algo que a humanidade parece que esqueceu. Esqueceu quando começou a correr demais, a produzir demais, a pensar demais. E com todo esse excesso, começou a sentir de menos. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a gente está realmente evoluindo? Ou está só se afastando daquilo que nos mantinha vivo por dentro? Porque quando eu olho para a vida, né, dos nossos ancestrais, eu não vejo muita tecnologia, mas eu vejo presença. Não tinha muito, mas o pouco que tinha fazia sentido ter. Conexão era muito mais importante do que andar de mão dada com pressa, sabe? Eles sabiam algo que nós talvez desaprendemos. E talvez a verdadeira cura do futuro em si não esteja em criar algo novo, mas resgatar o que sempre nos pertenceu, sabe? Pensa comigo. Antes de existir esse nome bonito, né, digamos, chamado terapia, terapia holística, já existia cuidado, já existia escuta, já existia ritual, intenção. Era a bisavó que passava a reza, a curandeira que conhecia cada planta pelo cheiro, sabe? Um benzimento que era feito ali pelos avós em silêncio, com fé, com intenção, com amor. E nada disso vinha de um livro, digamos, né? Vinha da vivência, da observação da natureza, da escuta do corpo, do respeito pelos nossos próprios ciclos. Eles não falavam em energia, mas sabiam que quando alguém estava mal, às vezes estava carregado, digamos, sabe? Não falava de trauma, mas sabia quando a alma estava ferida. Não falava-se muito de ansiedade, mas sabia quando o espírito não estava presente. E aí eu te pergunto, o que mudou tanto, né? Se o ser humano continua sentindo dor, continua buscando sentido, continua querendo pertencer. Talvez o problema não seja a falta de métodos, mas o excesso deles, né? Talvez a alma ela não esteja pedindo mais informação, e sim mais reconhecimento, lembrança. As técnicas holísticas, por exemplo, antes de virarem técnicas, eram rituais do dia a dia, da vida normal, sabe? Era algo simples. Era o chá certo na hora certa, o silêncio que era respeitado, o tempo do luto que era honrado. Eu lembro que eu pedia permissão para abrir a geladeira. A morte ela não era vista como um fim, mas como passagem, sabe? E hoje a gente tenta curar tudo, e rápido. Resolve, joga fora, apaga, sente, evita os vazios. E enquanto os nossos ancestrais sabiam que muitas coisas precisam de tempo, de escuta, de maturação, não tinha muita pressa para ficar bem. Tinha um compromisso maior com estar equilibrado, entende? E olha o que a vida simples, né, já ensinava. Por exemplo, acordar com o sol, dormir com o escuro, comer o que a terra dava naquela estação, por exemplo, descansar quando o corpo pedia, trabalhar em comunidade, não isolado, por exemplo, sabe? E você percebe como isso é profundamente terapêutico também. Hoje a gente chama, por exemplo, de grounding, o que eles chamavam de andar descalço. A gente chama de meditação o que eles chamavam de rezar em silêncio. A fitoterapia, por exemplo,
que é o que eles chamavam de conhecimento da mata. Nada era separado. Corpo, mente e espírito não eram coisas distintas, diferentes. E talvez esteja aí o nosso maior esquecimento. Quando foi que a gente decidiu que o corpo vai para um lugar, a mente vai para o outro, e o espírito? O espírito que nos encontre, né, na correria do dia a dia. Os ancestrais, eles já sabiam que ou anda tudo junto, corpo, mente e espírito, ou se separado, tudo vai adoecer. Uma reza não era só palavra, era intenção direcionada, era energia em movimento. Era alguém dizendo para o outro que não se anda sozinho, a gente nunca está só, sabe? Uma curandeira, por exemplo, ela não curava só com plantas, ela curava com presença, com olhar, com escuta, com autenticidade. E quantas vezes hoje o que mais falta não é remédio, né? Mas alguém que fique ali com amor por nós. Talvez por isso tanta gente esteja cansada, ansiosa, desconectada, de certa forma. Porque a gente vive num mundo que oferece soluções rápidas para dores muito profundas. E a alma não funciona assim. A alma é ancestral. Ela carrega memórias antigas, ela responde ao ritmo da terra, não ao ritmo das máquinas, não ao ritmo... É o ritmo humano ancestral, natural, da nossa natureza, entende? E quando a gente começa a olhar para isso, algo muda, né? A gente começa a entender que viver bem não é acumular, é alinhar. Que plenitude não é excesso, é coerência. E que espiritualidade não é ascender, subir, é enraizar, sabe? É ser autêntico. Talvez o futuro que a gente tanto busca seja, na verdade, o retorno para essa origem, com mais consciência. Não para viver como antes, mas para lembrar como a gente se sente quando se está inteiro, entende? E aí eu vou te deixar algumas perguntas. Não precisa responder agora, deixa elas ecoarem aí nos próximos dias. Que tipo de sabedoria ancestral existe na sua família, por exemplo, que nunca foi honrada? O que o seu corpo anda tentando dizer que a sua mente insiste em ignorar, por exemplo? Será que o corpo ou a alma, ela está cansada ou ela está só com saudade do que de fato é essencial? Talvez esse momento agora seja o nosso corpo chamando a gente para voltar para o nosso próprio tempo. Não é negar a modernidade, mas usar a tecnologia, por exemplo, sem perder o sagrado, crescer sem perder as raízes. E quando eu estou falando de raízes, eu estou falando de histórias que não foram vividas por medo, por preguiça, por insegurança. Entende? Sente algo aí dentro de você que talvez reconheceu alguma coisa, né, do que eu falei. E se sim, talvez não seja só coincidência. Talvez seja a sua alma, a sua ancestralidade, as suas raízes te chamando de volta para o que é simples, verdadeiro, vivo, presente, desacelerado e real. Gratidão por estarem comigo mais uma vez. A gente se encontra em um próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, interagir. A sua presença é muito importante, a sua interação ainda mais, porque ajuda a compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Namastê! Tchau, tchau.